a gente não precisa se preocupar tanto com as esponjas, com as mídias mecânicas aí, né? A gente pode limpar com vigor, com tranquilidade, para ter o máximo de filtragem mecânica, o mínimo de trabalho, porque pegar água do aquário e tal, não sei o que, socar embaixo da torneira, dar uma esfregada é muito mais rápido, mais prático, e consegue ter um efeito melhor, com menos trabalho, gastando menos tempo. A sua apicultura faz você compreender bagunçado faz você anda perdido muito peixe faz você. O aquarismo pode mesmo ser tão simples. Pode ser aquarismo sereno. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Thiago Marcon, Aquarismo Sereno. Hoje quero falar para vocês de um tema um pouco controverso aí, um pouco polêmico, mas a gente vai disponibilizar ele agora aqui. Que a ciência é uma coisa que é viva, né? Ela tá hoje, o que é verdade hoje, daqui a alguns dias, daqui a alguns anos é outra verdade, lá na frente é outra verdade, porque às vezes uma verdade que cabia dentro da outra, às vezes contrapõe 100%, varia. Mas isso faz parte da ciência, faz parte da nossa evolução do conhecimento. E o que eu vou dizer para vocês agora é parte disso, e alguns vão, com certeza, eu imagino aí, relutar e bater o pé e talvez até ter o ímpeto de correr nos comentários e dizer: não, você tá errado, você tá louco, tá falando bobagem e tá incentivando o pessoal a fazer bobagem, besteira no aquário aí. Fiquem livres para fazer isso se vocês quiserem. Mas a minha responsabilidade é, no momento que encontrei a informação, que eu testei essa informação e que me pareceu razoável, me pareceu crível, eu tenho de compartilhar com vocês. Aí, se vocês querem ir comigo ou não, aí é com vocês. Eu sempre jogo a responsabilidade final da decisão para vocês. Quem me segue, quem se inscreve nesse canal aqui, eu quero pessoas pensantes. Não quero gente que busque fórmula pronta. Thiago, o que eu faço? Faça tal coisa. A pessoa obedece cegamente. Não quero essa galera aí, não. Aqui eu quero... E eu vejo nos comentários que a maioria é isso, graças a Deus. É a galera que pensa aqui e que às vezes me desafia, e eu pesquiso e vejo outra coisa, e eu trago aquela outra coisa que eu aprendi. É isso que eu quero, uma comunidade. Então fiquem livres para me desafiar. Mas o que eu achei por último agora foi uma pesquisa muito recente. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, inclusive, essa pesquisa, o link dela para vocês, que trata sobre aquela crença que a gente tinha e fazia total sentido, e na realidade ainda faz. Vocês vão entender. Que é de que o interessante seria, quando a gente fosse lavar, principalmente esponjas, tá? Eu ainda fico um pouco conservador, então vou ficar só nas esponjas. Mas que a água da torneira, o cloro, a cloramina, não seriam capazes de exterminar uma colônia de bactéria do ciclo de nitrogênio, nitrosomonas e nitrobacters, né? Não seria capaz. E aí eles fizeram uma pesquisa lá, viram que na água tinha 60 e tantos por cento de bactéria, aí fizeram lá uma lavagem com cloro, e aí resultou em mais de 20% de manutenção daquelas bactérias. Colocaram cloro para valer, não colocaram cloro residual na água da torneira e tal. Eu vou deixar para vocês a pesquisa na descrição, quem tiver interesse vai lá e dê uma olhadinha, né, e tal. Coloca no Google Tradutor, enfim, hoje em dia linguagem não é uma barreira. Mas o que eu, agora eu, Thiago Marcon, o que eu pego disso daí? Eu há algum tempo já vinha lavando as minhas esponjas. No começo não, realmente não. Eu mantive aquele conhecimento que eu tinha. Tem esponja, bioesponja, né, essas esponjas para aquário aí? Ah, eu tenho. Perlon jogava fora. Mas as esponjas, o que eu fazia? Lavava na água do próprio aquário. Só para tirar realmente as bactérias mortas, para ela... A esponja não é para ser um filtro biológico, mas acaba que também tem bastante, a gente não quer perder. Mas o principal objetivo da esponja é ser um filtro mecânico. E ela entope com sedimento, às vezes com folha, para quem tem aquário plantado, enfim, fica entupida, a gente tem que desentupir ela, né? Aí tem que mexer, tem que mecanicamente mesmo atritar ela nela mesma, enfim. Mas a gente não quer perder, porque a gente sabe que tem colonização boa de bactérias ali, né? A gente não quer perder porque faz parte do equilíbrio do nosso aquário, então a gente lava na água do próprio aquário.
Mas quando eu vi que o meu aquário já estava estabilizado, e eu sabendo que eu tenho, tá densamente plantado, tá, o substrato faz parte do sistema de filtragem e tal, e a filtragem em si, no filtro, tem coisas boas, são 4 módulos, os 4 módulos, se eu não me engano, 3, é tudo mídia, tudo, tudo vidro sinterizado, é só coisa boa. Eu sei disso. Aí de uns tempos pra cá, o que eu faço? Inclusive, ó, aqueles ângulos de 4 módulos, não sei se dá pra ver, né? Os ângulos de 4 módulos. Em cima tem até uma pedra nanoblock. Então, pô, o sistema de filtragem tá bacana. Então, são 3 módulos de filtro biológico e só no de cima, eles eram 2 módulos. Agora, só no módulo superior é a esponja. Aí eu arranco aquele módulo superior e hoje eu lavo direto na água da torneira. E eu lavo mesmo, viu? Sem medo de ser feliz. Poderia dar só uma lavadinha por cima e eu sei que eu não estou acabando com todas as bactérias nitrificantes que tem ali, ou arqueias, que são mais resistentes ainda, né? Tudo que a gente falar para bactérias, se for o caso de não ser mais bactérias, como a gente viu em alguns vídeos passados, né? O aquário maduro às vezes nem tem bactérias, mas só arqueias, são mais resistentes ainda. Que bom, né? E eu sei que não estou acabando com todas elas e como o aquário está equilibrado, o pouco que ficar ali vai permitir que a colônia se reinicie. Questão de poucas semanas já tá de novo. E como eu limpo essas esponjas aqui a cada uns 3 meses, 4 meses, então super tranquilo. Então o vídeo é sobre isso, é para desmistificar esse negócio aí. Você quer continuar limpando a água do seu aquário? Pode limpar. Mas para aqueles que preferem lavar na água da torneira, o que eu recomendo, né? Agora com base nesse estudo, você tem um aquarinho de 20 litros, 10 litros, né? É um Rengon com meia dúzia de bolinha e de vidro sinterizado, de ciporax, de cerâmica do AliExpress, que aí a capacidade de colonização é reduzida, né, de bactéria. E tem uma esponjinhazinha de nada ali. Aí, e não tem substrato, ou o substrato não coloniza a bactéria, não tem planta artificial. Não estou condenando isso, tá, pessoal? Não é minha preferência, mas não estou condenando. Estou dizendo que nesse caso, seu sistema de filtragem é muito frágil, né? Digamos que tenha X% de bactérias ali. Pela pesquisa, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, diminuiu em 1/3, né? Diminuiu para 1/3 no final, diminuiu 60 e tantos por cento. Se tinha 3, ficou 1, digamos assim, né? É por aí. Para um aquário grandão e cheio de recursos, eu não vejo problema. Porque o objetivo realmente é a filtragem mecânica. E as bactérias ou as arqueias, enfim, a filtragem biológica ali é um plus. Na esponja, né? Na esponja. É um plus, é um a mais. É um bônus, né? Mas se o aquário é menorzinho, é um nano e tal, se ele é mais frágil, ele é mais sensível, eu, Thiago Marcon, do Aquarismo Sereno, eu teria mais cuidado, eu manteria o meu hábito de lavar na água do aquário, porque cada bactéria vai contar. Cada arqueia vai ser importante nesse aquarinho mais sensível, mais delicado aí, né? Então, é sempre aquele negócio do meio termo. A minha opinião. Sempre vai ter aquele que vai lavar de qualquer jeito e vai dar certo, e eu não duvido que dê certo não. Mas, num aquarinho menor, fica mais difícil, a gente tem menos margem, né? Com menos recursos do aquário, às vezes é um aquarinho menor, mas tem um baita de um filtro, tem um senhor filtrão. Beleza. Mas não sendo o caso, se você sabe que seu aquário ele é deficitário no quesito filtragem e está funcionando bem, mantenha ele funcionando bem. Eu no seu lugar, lavaria na água do aquário mesmo, faria o negócio todo caxias, certinho, bonitinho, independente da pesquisa que sair aí. Agora, para quem tem um sistema mais robusto, olha que boa notícia para nós. A gente não precisa se preocupar tanto com as esponjas, com as mídias mecânicas aí, né, os recursos mecânicos de filtragem. Não precisa se preocupar tanto que a gente pode limpar com vigor, com tranquilidade, para ter o máximo de filtragem mecânica, mínimo de trabalho, porque pegar água do aquário e tal, não sei o que, socar embaixo da torneira, dar uma esfregada é muito mais rápido, mais prático, não é verdade? A gente não precisa se preocupar tanto e consegue ter um efeito melhor, com menos trabalho, gastando menos tempo. Então, fica essas ressalvas, essas observações. Quem tiver interesse, a pesquisa está na descrição aí. Certinho? Gostou do vídeo? Se gostou, então não perde tempo. Curte,
compartilha, já aproveita e se inscreve no canal se não está inscrito ainda. Quanto mais gente curte o vídeo, mais o YouTube recomenda o vídeo. Quanto mais gente se inscreve no canal, mais o YouTube entende, esse canal é relevante, vou recomendar para outras pessoas que nunca viram o vídeo desse cara aqui. Então, ajude o canal aí. E um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.